Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Momento de fé, de introspecção, de meditação. É hora de deixarmos Deus nos falar. Eu vou transmitir a liturgia de segunda-feira depois da Epifania, 3 de janeiro de 2022. A cor dos paramentos litúrgicos é branca. Estamos no ano C, em que o foco é o Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. No rito da celebração, temos a missa própria, prefácio da Epifania ou Santíssimo Nome de Jesus, memória facultativa. Santo do dia, Santa Genoveva. Primeira leitura. Leitura da primeira carta de São João, capítulo 3, versículos do 22 ao 6º versículo do capítulo 4. Irmãos, recebemos tudo o que lhe pedimos, porque cumprimos os seus mandamentos e fazemos o que agrada a ele. E o seu mandamento é este: que tenhamos fé no nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros conforme ele nos mandou. Quem cumpre os mandamentos dele está com Deus, e Deus está com ele. Assim, graças ao Espírito que ele nos deu, reconhecemos que Deus está conosco. Amados, não deem crédito a todos os que se dizem inspirados. Antes, examinem os Espíritos para saber se vêm de Deus, pois no mundo já apareceram muitos falsos profetas. Para saber se alguém é inspirado por Deus, sigam esta norma: fala da parte de Deus todo aquele que reconhece que Jesus Cristo se encarnou. Todo aquele que não reconhece a Jesus não fala da parte de Deus. Esse tal é o espírito do anticristo. Vocês ouviram dizer que ele vinha, mas ele já está no mundo. Filhinhos, vocês são de Deus e já venceram os anticristos, pois aquele que está com vocês é maior do que aquele que está com o mundo. Eles pertencem ao mundo, por isso falam a linguagem do mundo, e o mundo os ouve. Nós, porém, somos de Deus, por isso quem conhece a Deus nos ouve, e quem não é de Deus não nos ouve. Com isso, podemos distinguir o espírito da verdade do espírito do erro. Palavra do Senhor, graças a Deus. Bem, agora temos o Salmo. É o Salmo número 2. Eu não tenho muitos dados sobre quais as estrofes, qual o refrão, já que estamos no início do ano. Mas eu tenho o Salmo número 2, segundo, aqui na Bíblia Ave Maria, Bíblia Edição Pastoral Catequética da editora Ave Maria. Eu vou transmitir todo o Salmo para vocês. O Messias, Senhor do Universo. Por que tumultuam as nações? Por que tramam os povos vãs conspirações? Erguem-se juntos os reis da terra, e os príncipes se unem para conspirar contra o Senhor e contra seu Cristo. Quebremos seu jugo, disseram eles, e sacudamos para longe de nós as suas cadeias. Aquele, porém, que mora nos céus, se ri. O Senhor os reduz ao ridículo. Dirigindo-se a eles em cólera, ele os aterra com o seu furor. Fui eu, diz, quem me sagrei um rei em Sião, minha montanha santa.
Vou publicar o decreto do Senhor. Disse-me o Senhor: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, dar-te-ei por herança todas as nações. Tu possuirás os confins do mundo. Tu as governarás com cetro de ferro. Tu as pulverizarás como um vaso de argila. Agora, ó reis, compreendei isso. Instruí-vos, ó juízes da terra. Servi ao Senhor com respeito e exultai em sua presença. Prestai-lhe homenagem com tremor, para que não se irrite e não pereçais quando em breve se acender sua cólera. Felizes, entretanto, todos os que nele confiam. Este é o Salmo 2º, Salmo número 2, Salmo completo, porque eu não tenho aqui especificado o refrão, nem especificadas as estrofes, por isso eu li o Salmo completo. Estava pesquisando, mas não encontrei, nem mesmo nesse livro, nessa Bíblia Sagrada Pastoral, nem aqui eu encontrei a leitura especificada, a liturgia especificada deste dia 3 de janeiro de 2022, segunda-feira depois da Epifania. Muito difícil de pesquisar, né, sobre as liturgias. Bem, vamos agora então ao Evangelho. O Evangelho de Jesus Cristo, depois de passarmos para vocês a primeira carta de São João, capítulo 3, versículo do 22 ao versículo 6 do capítulo 4, depois de passarmos para vocês o Salmo 2, agora temos o Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 4, versículos do 12 ao 17 e do 23 ao 25. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo, ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galiléia. Deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, à beira do mar, no território de Zabulon e Neftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Terra de Zabulon e terra de Neftali, caminho do mar, do outro lado do Jordão, Galiléia das nações. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz. A luz se levantou para os que estavam assentados na região sombria da morte. A partir daí, Jesus começou a pregar e a dizer: arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo. Jesus percorria toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas deles, pregando o evangelho do reino e curando toda doença e enfermidade do povo. Sua fama se espalhou por toda a Síria e conduziram a ele todos os que estavam doentes, sofrendo com diversas enfermidades e dores, os endemoniados, epiléticos e paralíticos. E ele os curou. Numerosas multidões os seguiram, vindas da Galiléia, da Decápole, de Jerusalém, da Judéia e do outro lado do Jordão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos agora à reflexão do livro Dia a Dia com o Evangelho 2016, da editora Paulus. Reflexão do Evangelho. Por sua franqueza e coerência com a verdade, João Batista atrai a indignação e a fúria das autoridades, que mantinham a injustiça, deixando o povo na miséria e escravidão. Rapidamente é encarcerado.
cessam seus passos, sua voz já não ecoa. Ecoa, no entanto, a voz sonora e firme de Jesus de Nazaré. Convertam-se porque o reino de Deus está próximo. É momento de implantação do reinado de justiça, paz e fraternidade. Deus vem reinar sobre a terra. Esta implantação se dá não com palavras retumbantes, mas também com ações concretas. De fato, Jesus percorria toda a região, pregando a boa notícia do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. As multidões chegam de todas as partes e se põem a seguir Jesus. Bem, esta é uma reflexão, mas temos uma outra reflexão aqui do site unisalesiano.com.br. Quanto mais reflexão, melhor, não é? Para a gente compreender o texto bíblico. Vamos a esta nova reflexão. João Batista morto. Jesus assume agora a missão. João pregava a conversão como preparação para a vinda do Salvador. A conversão que prega Jesus não consiste em que façamos nós mesmos alguma coisa, mas consiste que tomemos consciência de algo que já está acontecendo diante dos nossos olhos. A fé cristã consiste em retomar o presente como lugar decisivo da vida. Tudo o que estamos buscando está aqui diante de nós, e nós, ao invés, nos comportamos como aqueles que buscam os óculos em qualquer parte, e não percebemos que Ele está sobre o nosso nariz. Ensinar, anunciar e curar são as três modalidades que nosso Senhor Jesus Cristo usa para mostrar a sua missão. De fato, o desejo maior que o homem carrega no coração é o de encontrar alguém que lhe ensine como se faz para viver de verdade. Ao mesmo tempo, a escuridão que está em nós, feita de medo e feridas, precisa ser iluminada por uma palavra que seja de luz. O Evangelho não nos diz coisas que já não sabemos, né? Mas para nos salvar não precisamos sabê-las, mas temos necessidade de que alguém as diga para nós. A cura é a última característica que o Evangelho de hoje nos indica no agir de Jesus. A sua presença não é do tipo filosófica. Jesus não nos oferece ideias geniais, mas nos oferece a sua presença, que tem como finalidade aquela de aliviar, consolar, sustentar, libertar de qualquer forma do mal. É um texto do padre Paulo Eduardo Giacomo. Bem, agora temos o santo do dia deste 3 de janeiro de 2022, Santa Genoveva. É um texto do padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista, que escreve para o site a12.com. Da minha parte, vocês podem utilizar à vontade para a evangelização, porque eu cumpro aquilo que Jesus mandou: ide pelo mundo e evangelizai. O que de graça recebestes, deem também de graça. Foi, o mandamento de Jesus para nós. Você pode acessar essas informações e vídeos nos meus endereços eletrônicos: o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6/. Santo do dia 3 de janeiro, Santa Genoveva. A França dedica grande devoção a Santa Genoveva, invocada nas horas de perseguição e de calamidades. A menina nasceu perto de Paris no ano 422, numa família muito humilde e modesta. Aos 6 anos, um bispo cristão profetizou que a menina iria ser uma grande testemunha da fé cristã. Aos 15 anos, Genoveva fez voto de castidade. Atuava como religiosa e socialmente a partir de suas próprias casas. Sua história como protetora da França tem 2 episódios significativos e sempre citados: a resistência aos hunos e o auxílio dos moradores do campo à cidade
que vivia na penúria. No primeiro episódio, Genoveva convenceu o povo de Paris a não abandonar a cidade e enfrentar a invasão dos hunos. No outro, durante uma carestia, Genoveva convenceu os camponeses a auxiliar o povo das cidades com doação de alimentos. Estes fatos fazem de Genoveva uma santa muito conhecida e amada na França. Morreu por volta do ano 502, com cerca de 80 anos. Santa Genoveva é a padroeira da cidade de Paris. Reflexão. O povo cristão aprendeu a respeitar ao longo dos séculos a intercessão dos homens e das mulheres que souberam colocar Deus em primeiro lugar nas suas vidas. Genoveva é o exemplo de uma mulher que tornou-se protetora do seu povo, pois em tudo exortava ao amor de Deus e ao próximo. Oração. Ó Deus, nosso Pai, por intercessão de Santa Genoveva, afastai de nós as doenças, a fome, as guerras, as incompreensões e o ódio entre irmãos. Jamais nos falte, Senhor, a vossa proteção e auxílio nas dificuldades e provações pelas quais passamos. Nós vos louvamos e vos damos graças por Cristo nosso Senhor. Amém. Santa Genoveva, rogai por nós. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai. El Shaddai, Deus onipotente, Deus todo-poderoso, Ele proverá se for para o seu bem. Se não for para o seu bem, Deus não vai atender o seu pedido. E agora, do aramaico dialeto de Jesus, eu clamo Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os protestantes ou evangélicos. Não importa a pronúncia, todos somos irmãos e cristãos. E o significado em português é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, vem, Senhor, Senhor, vem. É a segunda vinda de Jesus, o retorno dele para o julgamento final, o fim da história, parousia, juízo final. Muitos vão para o paraíso, viver como anjos para todo sempre. Muitos irão para o inferno, dissociados de Deus. Eu quero ir para o paraíso, você também quer? Então arrependa-se dos seus pecados, para que Jesus, no juízo final, o introduza no gozo eterno, no paraíso, onde haverá felicidade em plenitude para todo sempre. Arrependa-se, seja humilde, confesse-se. Nós somos vermes, somos indignos servos. Reconheça sua pequenez, arrependa-se e Jesus vai nos salvar. Shalom, a paz.